Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Nós saudamos a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com o povo de Deus. Você que está conosco online, você é bem-vindo. Nós vamos tratar de um assunto aqui que iniciamos há algum tempo atrás, falando sobre o uso abusivo da língua. A Bíblia traz princípios muito claros sobre este assunto, né? E nós então vamos tratar hoje de como Deus, através de sua palavra, trata de uma forma radical esse problema do uso abusivo da língua no corpo de Cristo, né? Vamos nos lembrar sempre que a Bíblia é um livro que contém muitos princípios. Princípios são eternos, eles são normativos, e a Bíblia contém também passagens que são descritivas e que descrevem diferentes costumes de diferentes épocas, de diferentes culturas. Ao estudarmos a Bíblia, precisamos saber o que é uma passagem normativa e o que é uma passagem descritiva. Nós queremos tratar deste assunto de uma forma normativa, porque os princípios que eram vigentes na época de Jesus, quando Jesus esteve aqui com os homens, na época dos apóstolos, são os mesmos princípios que nós encontramos na Bíblia Sagrada e que visam moldar a nossa vida, os nossos relacionamentos e a nossa fala. Então, nós vamos começar citando Provérbios 4, 23 e 24, para mostrarmos a vocês que o abuso da língua é um problema, primeiramente, do nosso coração. E diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Se você notou bem, Salomão, que é o autor destes provérbios, ele está ligando o problema do coração, no versículo 23, com o problema da língua, no versículo 24, né? Jesus certa vez disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então esse é o primeiro ponto, reconhecermos que aquilo que falamos e que pode muitas vezes ferir pessoas, pode ser ofensivo, é um problema que está no nosso coração. O segundo ponto que nós queremos estabelecer a princípio é que palavras erradas, ditas no momento inadequado e que ferem pessoas, estas palavras
são pecados. Então, o que nós fazemos do nosso pecado? A Bíblia nos orienta claramente sobre a necessidade da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então estabelecemos esse segundo ponto importante. Palavras inadequadas, erradas, palavras ferinas são pecado e que, portanto, precisam ser confessados a Deus. Nós vamos em Romanos capítulo 6 para estabelecermos um terceiro ponto importante. Está aqui em Romanos 6, vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, aqui onde nós estamos lendo membros, nós podemos perfeitamente situar aqui o contexto da nossa língua, da nossa fala, né? E o apóstolo Paulo aqui está dizendo para não apresentarmos os nossos membros, eu diria aqui a nossa língua, ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentarmos a Deus como instrumentos de justiça. Nós temos que compreender que a nossa língua foi comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo e que, portanto, não podemos permitir que o diabo use a nossa língua para os seus fins de ferir pessoas, dividir irmãos, separar pessoas no corpo de Cristo. Quarto ponto importante, precisamos entender que Deus nos deu a língua como um instrumento de louvor a Deus. Seguramente a voz humana cantada seja a expressão mais linda quando ela é usada para adoração e louvor ao Senhor. Então precisamos entender por que Satanás deseja tanto corromper este membro do nosso corpo, que é a nossa língua. Então, quinto ponto importante que nós queremos estabelecer com vocês. Precisamos resolver que a nossa língua é um instrumento para louvar ao Senhor, para revelar a glória de Cristo nesta terra. Um sexto ponto importante ao tratarmos deste assunto tão relevante é que Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós falamos, vai possibilitar ou não
o trabalho de Jesus Cristo como intercessor à direita do trono de Deus Pai. Precisamos ser cuidadosos a respeito da maneira como nós estamos usando a nossa língua. Há um sétimo ponto que quero estabelecer com vocês, de que o uso da língua, segundo a Bíblia, o uso da língua no corpo de Cristo está sujeito à disciplina. Essa palavra disciplina, ela tem um caráter muito mais formativo, um caráter muito mais educativo do que propriamente punitivo. Nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas nas igrejas têm horror à palavra disciplina. E eu queria fazer uma correção aqui com vocês. Um dos graves problemas da igreja no século XXI é que ela abandonou 3 coisas fundamentais que fazem parte da sua identidade como Igreja de Jesus Cristo e como povo de Deus na Terra. Então, quando falamos em igreja, estamos falando agora de uma maneira muito genérica, não é? O povo de Deus de maneira geral. Não estamos falando contra especificamente nenhuma denominação. Estamos aqui evidenciando uma tendência da igreja nesse século XXI. É uma igreja que frequentemente tem abandonado a autêntica pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tem abandonado o discipulado e tem abandonado também a disciplina eclesiástica. De maneira que nós gostaríamos de apresentar a vocês um texto muito importante do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, que é um texto normativo a respeito do uso da língua dentro do corpo de Cristo. Vocês se lembram que eu falei que, à luz da palavra de Deus, o uso da língua no meio do povo de Deus precisa estar sujeito a uma certa disciplina. Jesus estabeleceu claramente essa disciplina em Mateus 18, versículo 15 a 18. E nós vamos ler esse texto. Disse Jesus: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Até aí. Jesus está claramente aqui estabelecendo uma verdade muito esquecida nos nossos dias.
E Jesus, na verdade, estabelece um princípio de disciplina para regulamentar o uso da língua no meio da comunhão dos irmãos no corpo de Cristo. A igreja é uma grande família dos redimidos e nela nós precisamos usar a língua como um instrumento para edificação de vidas. Jamais deveríamos usar a língua de uma forma ferina, para machucar pessoas, para ofender pessoas. Nós precisamos entender que no corpo de Cristo nós estamos ligados uns aos outros. E nós precisamos entender mais ainda que aquilo que nos liga, aquilo que está nos irmanando no corpo de Cristo é o Espírito Santo. A comunhão que temos no corpo de Cristo é a comunhão do Espírito Santo. E que, portanto, existe a possibilidade de estarmos ofendendo e entristecendo o Espírito Santo de Deus, Ele que é a vida da igreja e nossa também. Podemos entristecê-lo através do mau uso de nossa língua. Podemos falar ociosamente, podemos falar levianamente, podemos falar precipitadamente, quer dizer, aquela maneira de falar sem antes pensar naquilo que vamos dizer. Então, nesse capítulo 18 de Mateus, do versículo 15 ao 18, Jesus está estabelecendo uma disciplina para que não haja um abuso destrutivo do uso da língua. E vamos revisar aqui rapidamente com vocês o que Jesus está dizendo. Ele diz: "Se teu irmão". Ora, irmãos, quando diz "se teu irmão", irmão é aquela pessoa que a Bíblia diz em 1 João 3,16 que nós deveríamos estar dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, é uma relação sumamente importante. Portanto, Jesus diz: "Se teu irmão pecar contra ti". Aqui está usando o verbo hamartano, que é o verbo pecar, errar o alvo. Então, se o teu irmão, falando de alguma forma, te feriu, te ofendeu, e isso doeu, você acolheu aquela ofensa, não é? A Bíblia estabelece que se um membro do corpo sofre, logo todos sofrem juntamente com ele. Isso está no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 26. Então, seria desejável que nós jamais espalhássemos dor no meio do corpo de Cristo, mas infelizmente, durante a nossa caminhada, às vezes, usamos mal as palavras. Então Jesus diz: "Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele". Esse vai a ele implica, primeiramente, em que sejamos capazes de nos examinarmos antes
de confrontarmos um irmão. Sempre onde houver humildade, haverá graça. Porque nós podemos confrontar uma pessoa sem a graça de Deus. E isso vai ser uma tragédia. Mas nós podemos, como disse Jesus, vai a Ele. E nós podemos ir com um espírito humilde. E isso vai então liberar a graça de Deus para a restauração do relacionamento. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, há um importante subsídio da palavra nesse sentido. Diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso está nos dizendo, uma certa clareza, que nós devemos nos examinar antes. E o segundo passo, então, é darmos seguimento ao processo de tentar corrigir aquele irmão que supostamente tenha nos ofendido. Então Jesus diz: vai a ele e repreende-o. Esta repreensão jamais pode ser praticada com o espírito altaneiro, com um espírito soberbo, arrogante, né? Nós devemos nos achegar ao irmão humildemente para saber se há algo que eventualmente nós tenhamos feito ou falado que tenha motivado a ofensa. No capítulo 7 de Mateus, Jesus fala claramente sobre nós tirarmos a trave dos nossos olhos antes de procurarmos tirar o argueiro, o cisco dos olhos dos nossos irmãos. Então, uma das maneiras mais fáceis de levar uma pessoa ao arrependimento de suas falhas é nós humildemente expormos as nossas próprias falhas. Então é com humildade que nós devemos abordar a pessoa que no corpo de Cristo praticou alguma forma de ofensa contra a nossa pessoa. E Jesus então diz: vai a ele e repreende-o entre ti e ele só. Essa palavra é muito importante. Repreende-o entre ti e ele só. Há um grave problema quando nós falamos de uma pessoa para outras pessoas. Mesmo que, na melhor das intenções, nós tenhamos sido motivados por um desejo de pedir oração e ajuda espiritual. Mas se nós não dermos esse passo que Jesus estabeleceu, vai a ele, repreende-o entre ti e ele só. Se contarmos as outras pessoas, vamos estar provando simplesmente
que não amamos aquele irmão que nos ofendeu. E agora então que nos ofendeu, amamos então menos ainda. O segundo problema em falarmos para outras pessoas é que nós estamos tentando espiritualmente aquela pessoa que está ouvindo a minha queixa, nós estamos tentando esta pessoa a sentir o mesmo sentimento repulsivo com relação àquela pessoa que praticou a ofensa. Em Provérbios 16, 28, Salomão diz que o difamador separa os melhores amigos. Então jamais um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, vai se prestar para isso, para ser um difamador dos seus irmãos. O terceiro problema que nós vemos aqui é que, ao falarmos para outras pessoas do problema, antes de falarmos, como disse Jesus, entre ti e ele só, o terceiro problema é que nós destruímos a sinceridade no relacionamento com essa pessoa que supostamente nos ofendeu. O sexto ponto que nós observamos na palavra de Jesus, que está então aqui em Mateus 18, estabelecendo certos princípios para a disciplina do uso da língua na comunhão dos santos. Jesus diz: se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aqui eu quero repetir que é muito mais fácil você ganhar o seu irmão se você for confrontá-lo com um espírito de humildade e amor. Se você for assim, provavelmente você vai ganhá-lo. É 1000 vezes preferível ganhar o teu irmão do que condenar o teu irmão, do que difamar o teu irmão. Então, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Porém, pode acontecer dele não te ouvir, pode acontecer dele não se arrepender. Daí Jesus diz assim: se porém não te ouvir, leva uma ou mais pessoas juntamente com você. Essas pessoas vão servir de testemunhas. E mais uma vez eu digo que elas precisarão ir ao ofensor com um espírito de humildade e de amor. Antes de confrontar uma pessoa, nós deveríamos nos esforçar em oração para vestir o sapato desta pessoa. Então é importante termos isso que comumente se chama de empatia. Sem isso, o confronto pode agravar a ferida, pode aprofundar a ofensa e trazer ainda mais profunda divisão no relacionamento de pessoas que deveriam desfrutar a doce comunhão do Espírito Santo no corpo de Cristo. Então, se porém não te ouvir, leve contigo
uma ou duas testemunhas. Pode acontecer desta pessoa estar muito arraigada em sua posição ofensiva, e se ela então não te ouvir e nem as testemunhas, Jesus diz: e se ele não os atender, dize-o à igreja. O que significa dizer à igreja? Ora, isso não quer dizer expor a vida do pecador no meio do corpo de Cristo. Isto tem o sentido de dizer à igreja, solicitar a ajuda da igreja para restaurar o pecador, restaurar a pessoa que praticou a ofensa. Pode acontecer que essa pessoa não venha a ouvir nem a você, nem os irmãos piedosos que você levou como testemunhas, e pode acontecer que ele não queira ouvir nem mesmo a igreja, nem mesmo os pastores da igreja, né? Então Jesus, prevendo isso, ele diz: e se recusar ouvir também a igreja, seja considerado então como um gentil, como um publicano, como uma pessoa alheia ao corpo de Cristo, uma pessoa que esteja fora da comunhão do corpo de Cristo, né? E eu quero encerrar com alguns versículos aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e versículo 21. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aqui está se referindo a uma acusação contra os líderes principais da igreja. Você jamais pode falar contra um líder do povo de Deus, a menos que você tenha certeza e você tenha 2 ou 3 testemunhas. Versículo 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então aqui é o sentido de, em última instância, levar o caso ao conhecimento da igreja. Versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Isso revela que o processo disciplinar da língua na igreja tem que ser feito sem parcialidade. Finalmente, a igreja tem que estar de acordo a respeito do problema daquela ofensa. Deus tem um projeto de purificar a igreja, muito mais do que de disciplinar a igreja. Então, se nós pudermos purificar os relacionamentos, redimirmos as ofensas, os mal-entendidos, se nós pudermos então pegar o caminho da purificação, do arrependimento, da humildade, do estender a mão amiga
de comunhão, de estender o perdão ao ofensor, nós estaremos trabalhando para purificar a igreja. Deus não tem prazer em corrigir, em disciplinar a sua noiva, embora, se isto for necessário, em último caso, Deus vai fazê-lo. O apóstolo Paulo, queria encerrar com um exemplo do ministério de Paulo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, recomendou uma disciplina muito severa a um pecador da igreja de Corinto. E na segunda carta aos Coríntios, o processo disciplinar já havia ocorrido, e ele recomenda aos irmãos que eles acolhessem aquele pecador, para que ele não fosse consumido de tristeza, né? Então, meus irmãos, eu termino essa reflexão sobre a disciplina bíblica do uso da língua nas relações entre os irmãos. Eu quero mais uma vez citar um versículo do livro de Provérbios, no capítulo 25. O livro de Provérbios é um livro de grande sabedoria. Em casos assim, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para restaurarmos vidas no corpo de Cristo, né? E aqui mais uma vez, Provérbios 25, 23, há uma menção à questão do mau uso da língua, né? E o Espírito de Deus está nos ensinando como nós devemos reagir quando um irmão que se sente ofendido, ao invés de procurar o ofensor, ele procura por você, para, de uma forma piedosa, entre aspas, difamar o seu ofensor. Então Salomão diz assim: o vento norte traz chuva, e a língua caluniadora, o rosto irado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos receber a língua caluniadora não com condescendência, mas com o rosto irado. Nós não devemos servir para esse tipo de papel, de estarmos espalhando divisões relacionais no corpo de Cristo. Esse mesmo versículo tem uma outra tradução interessante que diz assim: o vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Então, que nós tenhamos uma face irada para toda a língua fingida, para a língua difamadora, né? Quando uma pessoa vier trazer para você uma má fama a respeito de um irmão, de quem esta pessoa acolheu alguma ofensa, diga para ela ler Mateus capítulo 18. Amém? Fiquem com a graça, com a paz e com a bênção do Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós os abençoamos. Igreja amada de Jesus Cristo, corpo do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Amém? Que Deus os abençoe.